Então, muito boa noite. Estamos a dar início a mais uma sessão da PASC, em particular do Grupo de Trabalho Transição Climática, Energética, Mar e Território, que é coordenado pela Paula Policarpo e pelo André Gonçalves. Enfim, como sabem, esta nova direção da PASC, entretanto reeleita a 12 de abril de 2025, tem apostado fortemente em grupos de trabalho. Há 3 grupos de trabalho ativos. Para além deste, há o grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social, o grupo de trabalho, e o grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. Nós promovemos sessões online todas as semanas, por regra. Essas sessões são sempre gravadas, colocadas nas nossas plataformas. Mais recentemente providenciámos também um podcast, que está no LinkedIn, através do André Gonçalves, a quem agradecemos. Naturalmente, as sessões realizam-se conforme o âmbito temático de cada um destes grupos de trabalho. E para cada uma das sessões convidamos sempre, naturalmente, pessoas particularmente qualificadas para abordarem esses temas. Hoje temos connosco o João Janás de Melo, enfim, que é uma pessoa ligada ao GEOTA, que é um histórico da PASC. Aliás, ele coordenou a revisão estatutária da PASC. Foi um processo muito relevante, em que eu também participei, mas o João Arastes foi de facto o coordenador e teve um papel muito meritório nesse passo muito relevante na história da PASC. E hoje está connosco para nos falar sobre a gestão da biomassa, que é um assunto muito relevante, eu diria, em todas as circunstâncias e atendendo ao que se passou mais recentemente em Portugal, em particular na Zona Centro. Mas para apresentar o João Janás de Melo, convenientemente, passarei então a palavra à Paula Policar, que irá conduzir então com o André Gonçalves esta sessão. Paula, a palavra é tua. Olá, boa noite e obrigada, Renato, e obrigada a todos e todas que nos estão a ver, bem como a quem vai participar hoje nesta sessão, nomeadamente o Sr. Professor João Janás de Melo. O Renato já explicou, portanto, esta sessão insere-se no grupo de trabalho que eu e o André Gonçalves coordenamos. O grupo de trabalho é o Transição Climática, Energética, Mar e Território, tem um nome muito grande, e o título de hoje da nossa sessão é a importância da biomassa na gestão dos resíduos em Portugal. Obrigada ao Sr. Professor João Janás de Melo por estar connosco. Ele é professor na Faculdade de Ciências e Tecnologia, é um especialista amplamente reconhecido e conhecido nas áreas de ambiente, energia, políticas públicas, e é presidente da Assembleia Geral da GEOTA, penso eu, atualmente, e por isso é com enorme gosto e um privilégio que contamos com o Sr. Professor nesta conversa. Não disse nada errado, penso eu. Não. O tema que... Parece que é a giota, é o giota. O giota. Pronto, então... E também desculpa. infringiste uma regra de ouro, Paula. Nós aqui dispensamos títulos académicos, portanto, não é professor João Joanás de Melo, é João Joanás de Melo. Mas eu tenho que explicar que é professor, estou a dizer qual é a Exatamente. atividade que exerce. Portanto, está Exatamente. certo. Posso é passar daqui para a frente a chamar Doravan João. Pronto. O Renato já deu aqui o mote, mas de facto o tema que hoje nos reúne aqui é particularmente atual e acutilante, porque não só por o que aconteceu recentemente, mas porque tem vindo a acontecer em Portugal. Portugal tem enfrentado vários fenómenos meteorológicos extremos, de ventos, tempestades, cheias, carrosséis ou comboios de tempestades, etc., que nos remetem para os impactos das alterações climáticas que muitas vezes fala, alterações, transformações, o que quisermos chamar, mudanças climáticas que estamos a viver, e da necessidade urgente de reforçar a resiliência do nosso território para fazer face a estas que são cada vez mais recorrentes e menos esporádicas. Neste contexto, discutir a biomassa, que já vamos saber o que é, porque é importante também sabermos o que é biomassa,
não é apenas falar de energia, é falar de gestão florestal e prevenção de incêndios, valorização de resíduos urbanos e agrícolas, autonomia energética, desenvolvimento económico local, enfim, a biomassa situa-se precisamente nesta interação entre a economia circular, a transição energética e o ordenamento do território. E, portanto, vamos aprofundar todas estas temáticas com o João Joanás de Mel, e para me ajudar, que tem vindo já a ser desde a última sessão que fizemos, tenho agora o André Machado Gonçalves, que, mais uma vez vou recordar, porque apresentei na primeira sessão, mas alguém pode não estar a par, é um profissional da área de inovação, com background em engenharia e tecnologia, de formação académica, e atualmente dedica-se ao desenvolvimento de ecossistemas de inovação em áreas de energia e coordena este grupo comigo. Pronto. André, faça favor. Bem, boa noite a todos. Obrigado também ao Renato e à Paula pelas palavras. E se calhar antes de passar aqui também a palavra ao João, e que vamos no fundo transformar isto numa conversa sobre o tema, se calhar antes disso fazer aqui dois pontos prévios. No fundo, a razão pela qual nós escolhemos este tema para debate, que resulta de duas razões fundamentais. Por um lado, o contexto climático que vivemos, de fenómenos extremos que resultam naturalmente de um excedente de resíduos que nos faz pensar sobre como é que a gestão dos mesmos é feita. Eu diria que há dois momentos em que a gestão de resíduos, em particular os resíduos florestais, são falados. Uma é esta que sucedeu recentemente, a outra é a questão dos incêndios, e em que medida é que esta gestão de resíduos mais proativa tem, do ponto de vista de política pública, algum impacto na prevenção dos incêndios. Isto por um lado, e depois por outro lado, quando olhamos para no fundo, o mix energético português, mix energético global, cada vez mais, sobretudo em algumas regiões do globo, as energias renováveis têm vindo a ter um peso mais significativo. A energia que resulta da biomassa enquadra-se. É discutível se é exatamente uma energia renovável ou não, da mesma forma que a energia solar ou a energia eólica, mas enquadra-se no contexto de energia renovável, tendo algumas diferenças de base, uma particularmente importante, que é o facto de não ser intermitente, ao contrário do que é a energia que vem do sol, que só existe quando temos sol, ou a energia que vem do vento, que só existe quando temos vento. A energia proveniente da queima da biomassa é recorrente desde que estejamos continuamente a queimar a biomassa. Quando falamos de biomassa, falamos tipicamente de resíduos orgânicos, tipicamente vegetais, tipicamente florestais, com algumas exceções, mas tipicamente florestais, e cuja energia resulta da sua queima, tal como noutros contextos a queima de gás natural, por exemplo, permite a produção de energia. E, portanto, a grande diferença é que o material que está a ser queimado é um resíduo que não seria aproveitado de outra forma, e, portanto, tudo o que tem a ver com prevenção de incêndios, limpeza de resíduos florestais proativa, sobras de algum tipo de cortes ou de desbastes ou de limpezas florestais, permite, no fundo, ter um conjunto de potenciais resíduos que são queimados e permitem fazer esta geração de energia despachável, que nos dá, de uma forma contínua, a geração de energia. Representa uma percentagem relativamente baixa no mix energético português, portanto, muito depois das energias hídricas, que davam toda uma outra discussão até no contexto atual das barragens e da sua importância para o país, depois da energia eólica, depois da energia solar, a energia da biomassa
tem aqui um papel importante e, portanto, estes dois pontos prévios de contexto levam-nos a ter escolhido este tema e entender que este tema é relevante, sobretudo num país como Portugal, que tem uma área florestal significativa, uma quantidade de território nacional coberto de floresta, infelizmente cada vez menos, também fruto dos incêndios que todos os anos assolam o país, e portanto achámos que este era um tema relevante e abordá-lo sobre duas grandes ou três grandes perspectivas, uma lógica mais ambiental, uma lógica mais económica e quase uma consequência disso, uma lógica de impacto nas políticas públicas e em que medida é que elas podem impactar a forma como gerimos estes resíduos. Posto este ponto de enquadramento, eu passava aqui ao João já sem títulos, e se calhar lançava-lhe uma primeira pergunta no fundo, quase de estado da arte, de enquadramento, de perceber a sua perspectiva, a sua visão de facto sobre o papel da biomassa no sistema energético português, e como é que isto se liga com a componente da gestão de resíduos e em que medida é que a biomassa e a gestão da biomassa endereça este tema de resíduos com um conjunto de desafios e oportunidades que também vamos ter a oportunidade de abordar. Agora Muito bem, sim. muito obrigado pelo convite. Eu, tudo aquilo que o André disse e os colegas anteriores é muito importante. Agradeço muito, enfim, o convite, porque é de facto um tema que eu considero muito importante e que me interessa. Para ser claro, nesta matéria, de que é que eu percebo e de que é que eu não percebo. Percebo de impactos ambientais, enfim, basicamente todos os setores. Percebo de política energética e de mecanismos de incentivo no âmbito da política energética. Percebo alguma coisa de política florestal, percebo de ordenamento do território. De que é que eu percebo pouco ou nada? As tecnologias específicas de queima da biomassa, eu sei que existem, sei as características delas, mas não sou todo especialista. E portanto é uma área que eu não domino, mas também não foi por causa disso que vocês me convidaram, portanto também não estou muito Exato. preocupado com isso. Portanto, e eu começava aqui por se calhar mostrar aqui uns números que é sempre bom nós falarmos com base em números. Estão a ver o que eu estou a projetar? Sim. Estamos. Está um Obrigados. bocadinho desatualizado, mas não mudou muito de lá para cá, porque isto foi, enfim, eu peço desde já desculpa, eu tinha pensado em fazer uma coisa um bocadinho mais estruturada, mas enfim, entre o babysitting da minha neta, as calamidades que hoje aconteceram pela faculdade e que eu tive que resolver, e ter ido a uma coisa que é muito importante, que também acaba por estar indiretamente relacionada com isto, que é o alargamento da linha do norte, entre a Alverca e a Zambuja. Como vocês sabem, eu sou muito crítico de muitas obras variadas. Esta é o contrário, esta é daquela que já devia estar feita há 30 anos. E a principal questão que se põe é porque é que ainda não foi feita. E portanto, estive numa sessão pública sobre esse tema que também era importante. Enfim, depois o trânsito desajudou. Bom, portanto, qual é que é a importância da biomassa? Qual é que é o contexto? Como podem ver aqui, a biomassa representa na nossa estrutura energética uma fatia muito considerável. Portanto, que anda perto dos 15% da energia primária que nós usamos. A maior parte disto são lenhas, que são usadas sobretudo em dois contextos. No contexto doméstico, há muita gente que continua a usar a lenha como a principal fonte de energia, nomeadamente para aquecer a sua casa, nas lareiras, nomeadamente nas zonas rurais. E também em contexto industrial, que hoje em dia já há uma significativa utilização de biomassa para energia térmica industrial. Portanto, são as duas utilizações principais. Mas não são as únicas. Há dentro daquilo a que nós chamamos de biomassa, além das coisas que o André disse e que estão certas, há um conjunto de outras coisas que são menos faladas. Uma é que há imensos resíduos industriais de origem principalmente vegetal, em alguns casos também animal, mas sobretudo vegetal. Há uma quantidade enorme de resíduos industriais, desde caroças de azeitona, bagaços de vinho, da produção de vinho, de bagaço de uva, casca de arroz, casca de amêndoa, enfim, mais uma data de outras coisas. Eu agora, se me tivesse aqui a puxar para a cabeça, conseguia me lembrar mais uma dúzia. Os chamados licores negros, que é um dos principais combustíveis usados nas celuloses,
resultam da cozedura da lignina nas fábricas de pasta celulose. Bom, portanto, há uma enorme gama de resíduos industriais que são e bem utilizados pela própria indústria como combustível. E que muitas vezes servem a dupla função de produzir calor e eletricidade. Portanto, é a chamada cogeração. E, portanto, faz todo o sentido que quando essa matéria-prima está na própria indústria, que haja mecanismos para a transformar em combustível e que sejam usados como combustível. E, portanto, isso é, digamos, uma utilização que tem toda a lógica, tem limites, no sentido em que se a queima destas coisas for feita à toa, a biomassa, como provavelmente todos têm a noção, tem a virtude de a emissão de dióxido de carbono que tem corresponde exatamente à quantidade de dióxido de carbono que foi captado pela planta que lhe deu origem quando estava a crescer. E, portanto, em termos de dióxido de carbono, o balanço da queima da biomassa é nulo. Mas não é nulo em relação a uma série de outros poluentes. Portanto, a queima de biomassa, tal como a queima de qualquer combustível, produz uma série de outras coisas ainda mais indesejáveis que o dióxido de carbono. Produz monóxido de carbono, produz vários tipos de compostos orgânicos voláteis, produz hidrocarbonetos aromáticos policíclicos que são cancerígenos, tóxicos, por aí fora, produz alcatrões, enfim, produz um cocktail de coisas que só é evitável em condições de queima controlada. E, portanto, uma fogueira, vamos pôr a coisa assim, não é uma forma apropriada de nós nos vermos livres de biomassa, e um sistema de queima industrial mal afinado não é uma coisa boa para a saúde, porque aquilo vai emitir, além do CO2, como eu disse, em termos de CO2, é neutro, é a mesma quantidade que as plantas consumiram quando estavam a crescer, mas em relação a estes outros poluentes, a coisa não é neutra. E, portanto, aqui emerge logo uma limitação muito importante da utilização de biomassa como combustível. E há várias limitações. Vamos por partes. A primeira é esta. Quando nós queimamos, aquilo emite poluentes, e se a queima não for feita de forma controlada, a poluição pode ser bastante significativa. Isso significa que é importante que a queima, em particular em contexto industrial, seja feita de forma controlada, ponto número um. Ponto número dois, eu não posso ter concentrações excessivas. Portanto, eu não posso ter todo um complexo industrial a queimar lenha, porque senão eu vou ter uma emissão de poluentes, destes outros poluentes que não o CO2, que vão ser até superiores, por exemplo, a queimar gás natural ou a queimar até outro tipo de combustíveis fósseis. E, portanto, a forma de evitar isso é através do processo de queima e do controle do processo de queima. Portanto, a emissão dessas coisas todas depende mais do forno, ou da caldeira, ou do que quer que eu esteja a usar para fazer a queima, do que do combustível em si. Bom, e, portanto, isto é uma limitação. E também é uma limitação ao uso de lenhas para aquecimento doméstico em contexto urbano. Não é uma limitação em contexto rural, ou seja, quando temos densidades muito baixas, isto não é um problema. Mas quando, enfim, já houve quem defendesse isso, na Europa há quem defenda isso. Em Portugal esse movimento não é muito significativo, nem no sentido nem no outro, nem o a favor nem contra, mas eu posso-vos garantir que a concentração excessiva de queima deste tipo de coisas num contexto urbano concentrado, portanto com grande concentração dessa queima em muitas casas e por consequência da concentração dos poluentes no ar, é mesmo muito mau para a saúde. Aliás, toda a gente já ouviu falar, quando mais não seja em filmes da época, do famoso smog londrino. E o smog londrino é uma mistura de nada mais do que nevoeiro e fumo da queima de carvão e de lenha. E, portanto, além de que, num contexto doméstico, um dos poluentes que também resulta sempre da queima, seja do que for, sobretudo em situações de pouco controle, que é o monóxido de carbono. Enfim, há uma data de substâncias tóxicas nos fumos de queima, seja do que for. Mas o monóxido de carbono é particularmente problemático porque é letal numa questão de minutos. Portanto, provoca toxicidade aguda. E, portanto, quando nós ouvimos dizer que alguém morreu em casa por causa de uma coisa, não sei de quê, por causa de intoxicação, 90% das vezes é por emissões de monóxido de carbono ou de uma lareira, ou de um esquentador que está montado na casa de banho e que está a funcionar em condições inapropriadas ou com uma exaustão insuficiente
e portanto, enfim, qualquer coisa que está a queimar não tem oxigênio suficiente, em vez do produto principal da combustão ser o CO2, no que toca à componente de carbono, também se liberta monóxido de carbono. E portanto, esta é também uma limitação da utilização, concretamente das lenhas, para efeito para usos domésticos, nomeadamente, mas também para uso industrial mal controlado. Pronto. Portanto, esta é uma limitação importante. Outra limitação importante que se prende com a questão que já foi referida da floresta e da gestão da floresta, esta é um bocadinho mais complicada porque eu vou começar por dizer uma coisa que alguns de vocês, se calhar, já sabem, mas se calhar a maioria não sabe, é que a forma mais eficiente de nós guardarmos carbono é sob a forma de uma floresta autóctone. Ou seja, não temos muitas maneiras de guardar carbono. Na nossa civilização, nos nossos ecossistemas, não há muitas maneiras de guardar carbono e a maior parte delas são caras, muito caras. Portanto, aquelas coisas de enfiar dióxido de carbono em antigas minas ou em antigas não sei quê, em formações geológicas e patati patatá. Eu tenho, enfim, não sei o suficiente sobre o assunto para me pronunciar sobre a eficácia, mas sei o suficiente sobre o assunto, porque sei quais é que são que tipo de maquinaria que é preciso para fazer isso, que não é economicamente viável, não é comercialmente viável hoje em dia. E, portanto, eu prefiro apostar em métodos de retenção de carbono ou de captura de carbono que cumpram outras funções, nomeadamente a função de regular o ciclo da água. E aproveito aqui para dizer que, a propósito das últimas calamidades que assolaram Portugal, a tempestade Christine, embora seja difícil dizer que uma tempestade em particular é consequência das alterações climáticas, podemos dizer que todos os modelos científicos, toda a comunidade científica que trabalha nesta matéria, diz que uma das consequências que esperamos das alterações climáticas é o aumento da frequência e intensidade nas latitudes médias de fenómenos como o Christine. Bom, portanto, não podemos dizer que a culpa da Cristina é das alterações climáticas, mas podemos dizer que estamos à espera que no futuro haja mais irmãos e primas do Christine por causa das alterações climáticas. E, portanto, isto significa que temos de ter, na minha opinião, uma postura enquanto país, e estamos a falar de política nacional e comunitária, uma política como país e como União Europeia, claramente apostada no controle das alterações climáticas. Portanto, na vertente, vamos dizer, de mitigação. O que é, aliás, um argumento a favor da utilização de biomassa como combustível também, como o André já referiu. Agora, se nós queremos, de facto, capturar carbono, e as únicas maneiras que nós temos de capturar carbono de forma verdadeiramente eficaz e com custos, enfim, não exorbitantes, é fixá-lo sob a forma de árvores a crescer. E é importante dizer que uma árvore a crescer captura carbono. Uma floresta em estado estacionário, que não está a crescer, não captura carbono, mas é um grande armazém de carbono. E, portanto, quando falamos em balanços de carbono, é muito, muito importante nós temos a percepção desta dicotomia. São dois indicadores diferentes. Uma coisa é o estoque de carbono, é a armazenagem de carbono. Outra coisa é a captura durante um ano ou o que for. E, portanto, o melhor sistema de armazenagem de carbono que nós temos é uma floresta em estado próximo do natural, das quais já temos muito poucas. Temos a mata da Albergaria no Gerês, temos a mata da Margaraça na Serra do Açor, se não falha a memória, temos a mata do Solitário e a mata do. Mais uma ou duas ali na Rábida, a Mata Coberta e tal, em que temos uns resquícios da floresta mediterrânica e temperada original que havia em Portugal. Temos mais uns bocaditos na Madeira, nos Açores, mais na Madeira que nos Açores. Bom, e, portanto, isto é o que nós temos de floresta original. O resto que nós temos são ocupações fortemente humanizadas, usos do território fortemente humanizados, mas que ainda assim, alguns deles ainda têm algum interesse do ponto de vista quer da conservação da natureza, quer da armazenagem da biomassa. E depois temos outra função importantíssima da floresta, ou duas outras funções importantíssimas, para além da armazenagem de carbono, que é a biodiversidade. Enfim, essas áreas próximas do natural são obviamente o nosso maior repositório de biodiversidade,
nós ainda temos mais biodiversidade, vamos dizer, por hectare ou por quilómetro quadrado, que praticamente qualquer outro país europeu. Só os países nórdicos é que se aproximam, tipo a Noruega, a Suécia, é que se aproximam de nós. Eh, Temos mais biodiversidade ou áreas com interesse para a conservação em termos de percentagem de território do que todos os países da Europa Central e Ocidental, e de Leste. Portanto, isso é importante. E outra função importantíssima é a regulação do ciclo hídrico. Não choveu assim tanto. Quer dizer, o Cristino teve de facto uns ventos extraordinários, mas as inundações anormais que tivemos no Sado e no Mondego não foram causadas por uma chuvada assim tão grande. E, portanto, o que é que explica estas inundações extraordinárias, em particular no caso do Mondego, Coimbra, e o Baixo Mondego? É o facto de nós termos tido vários incêndios de grande envergadura na Serra da Estrela nos últimos 10 anos. E, portanto, quando nós temos a coisa melhor que existe para. Há dois tipos de ecossistemas que armazenam água, que são as florestas e as zonas úmidas. Quando nós destruímos as zonas úmidas e quando a floresta que temos ou é monocultura de pinheiro e de eucalipto ou ardeu, o solo está desprotegido e, portanto, o que é que a floresta faz com a água? Para já amortece a chuva. Quando um pingo de chuva vem lá do céu e cai numa terra, num terreno desprotegido, arranca um bocado de chão. Por isso é que quando há chuvadas muito intensas, na maior parte dos sítios, a água que corre nos rios e ribeiras fica castanha. E aquilo é o solo que foi erodido mais a montante. É tão simples como isto. E por isso é que se nós tivermos um ribeiro que está a correr de uma floresta, com a mesma quantidade de chuva, um ribeiro que está a correr de uma floresta, ou de um terreno agrícola, onde, por exemplo, eu tenho uma cultura biológica em que, sei lá, tenho uma vinha, mas que entre as fileiras das videiras eu tenho aquilo com erva. Portanto, tenho um relevado natural, se quiserem. A quantidade de sedimentos que corre daí é negligível comparado com o terreno agrícola que foi lavrado, não é? Que sofre erosões brutais. Aliás, nós andamos aí pelo território, especialmente na região do Oeste, mas não só, em que vemos áreas enormes de solo, em que há manchas de cores diferentes. E, portanto, há um solo assim mais acastanhado e um assim mais esbranquiçado. Quando vem assim uma mancha assim umas dezenas ou centenas de metros quadrados de solo esbranquiçado, quer dizer que nós estamos a ver o horizonte B do solo, que o horizonte A já foi erodido. E, portanto, devemos estar a falar de 20, 30 centímetros de solo que já foram à vida. Bom, e, portanto, quando nós temos um terreno, em particular um terreno montanhoso, portanto, clivoso, com o solo desprotegido, seja porque eu tenho uma ocupação florestal desadequada, seja porque ela ardeu, seja porque tenho uma ocupação agrícola indevida, o que vai acontecer é que a água não se infiltra, porque o que faz infiltrar a água são as raízes, não só das árvores, como dos arbustos, portanto, todo o ecossistema que existe na floresta. Isso é o melhor sistema que há para carregar os aquíferos, para meter água nos aquíferos e para continuarmos a ter água depois na época de estiagem. Não é? Portanto, a floresta é simultaneamente um sistema de controle de cheias e de controle de secas, ou de minimização ou de prevenção das secas. Portanto, tivemos incêndios desastrosos eh, e por aquilo que me têm dito várias pessoas, eu não sou todo especialista, não percebo nada de combate a incêndios. Já fiz uns exercícios de combate a incêndios, mas nunca tive envolvido no combate a um fogo florestal. E aquilo que sei é de pessoas que eu conheço e a quem pergunto e me vou informando. E aquilo que as pessoas me dizem é que um incêndio florestal de grande envergadura é uma coisa muito difícil de controlar, mas consegue-se controlar em alguns pontos. E que, em particular, o último incêndio, enfim, o chamado incêndio de Piódão, mas de facto foi um dos maiores incêndios que já houve em Portugal nos últimos anos, podia ter sido controlado a certa altura, se tivessem sido disponibilizados os meios de forma concentrada e deliberada naquele ponto e não noutro qualquer. Portanto, não se vai apagar um incêndio para o meio da mata nem com mangueiras, não é? Não se apagam incêndios florestais com mangueiras. Apagam-se com corta-fogos, com bulldozers, com enxadas, pás e picaretas, não é com água, nem com extintores. Portanto, isso é mitológico, isso é só para jornalista ver. Bom, portanto, temos. Eu não quero afastar-me do tema central que é a biomassa, mas é importante perceber isto: que uma floresta próxima do estado natural não é para ser limpa. Portanto, a história da limpeza das florestas é uma mitologia. O que é que faz sentido limpar? Faz sentido limpar mato à volta de populações ou
à beira das estradas. Mas convém lá pôr outra coisa qualquer, porque se a gente corta e não faz nada, depois vai lá crescer a cássia ou outra coisa qualquer infestante, não é? E portanto, se calhar faz sentido ao longo das estradas, em vez de ter pinheiro e eucalipto, se calhar, e se calhar em áreas até maiores, mas pronto, mas pelo menos ao longo das estradas, ou ao longo dos rios, obviamente, ao longo dos rios o que faz sentido é deixar lá a vegetação natural sossegada, porque é aquilo que protege a margem dos rios e é aquilo que faz com que a água que vai chegar ao rio chegue mais devagar, e, portanto diminua o pico da cheia. Diminui o volume, porque há mais água que se infiltra, e diminui o pico de cheia, porque a água chega mais devagar ao rio. E, portanto, as nossas, muitas vezes, enfim, seja devido à urbanização, seja devido a más técnicas agrícolas, seja porque existe uma tara de limpar rios, é preciso limpar rios. Eu vejo isso a toda hora lá na terra do meu pai. Tenho que ter umas brigas com o meu irmão e com os meus vizinhos e tal, que querem limpar o rio. Epá, deixem lá o rio sossegado. Se quiserem, limpem o leito, mas não limpem as margens, não é? Não tirem a vegetação das margens, que é a coisa mais burra que se pode fazer. Não. E portanto existem estas taras de quem não percebe como é que o ecossistema funciona e que fazem com que nós tenhamos um território de facto muito mal gerido desse ponto de vista. Bom, e portanto, nós temos diferentes tipos de floresta, não é? E portanto, uma floresta, vamos chamar tendencialmente de proteção, que serve para proteger o solo, para regular o ciclo hídrico e para fornecer biodiversidade, também pode fornecer outras coisas, fornece turismo. Nós temos paisagens fantásticas de florestas em estado próximo natural, que são obviamente atrativos para o turismo. Temos áreas tradicionalmente usadas e humanizadas em termos de paisagem, mas que têm um mosaico de povoações, áreas agrícolas, pastagens, floresta. É um mosaico. Por exemplo, em Trás-os-Montes temos este tipo de paisagem ainda. E não ouvimos falar de mega incêndios em Trás-os-Montes, não é? Porque isto é o tipo de paisagem tradicional, enfim, vem da época romana, basicamente, que permita que quem vive no território consiga aproveitar, enfim, essas várias valências do território, evitando os grandes incêndios. Bom, e portanto, a história de vamos limpar as matas e vamos transformar isto em combustível, isso é um mito. Não funciona. Não funciona, primeiro, do ponto de vista ecológico, não tem pés nem cabeça, porque vai desproteger o solo. A biodiversidade, a maior parte da biodiversidade está no subbosque, está no tal mato. Portanto, andar a tirar, simplesmente a tirar mato no meio da floresta, é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. E, portanto, agora, há sítios onde faz sentido tirar, em alguns casos, mato e, noutros casos, fazer limpezas seletivas ou retirar parte das árvores que lá estão. Quando, ou para funções de proteção, como eu digo, faz sentido que haja faixas protegidas à volta de populações, à volta das estradas. É melhor do que em vez de andar a roçar erva e mato, simplesmente é melhor pôr lá árvores que sejam resistentes ao fogo. É mais interessante isso. Ainda por cima, dá sombra para a estrada. Isso é preferível. Portanto, aliás, uma das coisas, agora com esta legislação que houve, uma das barbaridades que andava a fazer era a deitar abaixo bosques de espécies autóctones porque estavam a menos de 50 metros de uma casa. Ora, um bosque de espécies autóctones, se calhar é a melhor coisa para proteger a casa. Né? Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum. Quer dizer, é um contrassenso. Enfim, a nossa Assembleia da República às vezes faz assim estas leis sem saber o que é que estão a fazer, e depois quem está no terreno, as associações florestais ou as câmaras até teriam capacidade ou poderes para definir quando é que essas coisas deviam ser feitas ou não. Mas depois muitas vezes não assumem a responsabilidade de fazer, e depois são pessoas que não têm informação absolutamente nenhuma que andam a fazer estas coisas à ordem não se sabe bem de quem. Bom, portanto, isto para dizer que isto para responder, aliás, uma das questões que é a nossa biomassa está a ser bem aproveitada. Eu diria, ainda há margem para aproveitar alguma coisa. Mas pode ser para várias coisas. Se me perguntarem. João, Sim, João, desculpe só interromper. sim, Antes força. voltando atrás, quando estava a responder a essa questão, a nossa biomassa está a ser bem aproveitada. Depois de tudo o que disse, então, quais são as fontes possíveis de biomassa? E tenho outra pergunta, que agora a seguir pode responder também. Para si pode ser para o André também. Do que disse antes da sua apresentação até agora, a biomassa é ou não uma fonte de energia renovável, no seu entendimento? É verde, é uma fonte verde ou é castanha? Ou é cinzenta, ou é tipo nuclear, que agora, porque é conveniente, passou a ser Sim, também. São duas. a resposta a isso a versão simples é depende.
E era o que eu ia dizer a seguir. Se eu estiver a falar, por exemplo, de restos de, vamos dizer, podas de olival, ou de vinha, ou de pomares, portanto, temos matéria linhosa que não vai ter nenhuma outra utilização e que eu preciso de usar isso para manter o meu pomar, ou a minha vinha, ou o meu olival. Em particular dos olivais tradicionais, ou não, mas pá. Portanto, esse tipo de material é muito melhor ser transformado em lenha e ser lenha ou briquetes, ou, portanto, ser aproveitado. Esse material, de qualquer maneira, já é recolhido, ou seja, eu não vou andar a roçar lenha no meio da floresta. Certo. Isso é que não tem jeito nenhum. Andar a roçar mato, até porque no meio da floresta, outra coisa que as pessoas não têm muitas vezes a noção, no meio da floresta não há assim tanto mato como isso. Pela simples razão que as árvores fazem sombra e o mato não cresce assim tanto. Onde há mais mato é na orla da floresta. E, portanto, aí pode haver sítios onde faça sentido fazer essa limpeza. E quando nós estamos a falar de limpar erva ou mato fino, que pode ser uma questão de segurança para pessoas e bens, à volta de povoações, etc., muitas vezes depende do diâmetro, depende do calibre dos ramos que nós estamos a falar. Se forem coisas muito fininhas, aquilo não tem interesse absolutamente nenhum para fazer briquetes ou para fazer um combustível qualquer. Quer dizer, ou é recolhido pelos próprios agricultores e é utilizado como lenha na sua casa, que é o que eu faço lá na terra do meu pai. Tenho lá 1 hectare de olival e meio hectare de pomar. E, portanto, toda a lenha que vem da poda dessas coisas é utilizada como lenha na casa que eu partilho com a minha família, onde a gente se junta de vez em quando aos fins de semana e nas férias. E, portanto, esse tipo de utilização faz todo o sentido. E também faz todo o sentido quando eu faço operações silvícolas. Imagina, um povoamento de pinheiro que eu quero utilizar economicamente para produzir o pinheiro, e quando foi instalado ou quando foi semeado, tem uma densidade superior àquela que é mais eficiente do ponto de vista da produção do pinheiro. E, portanto, eu vou ter que desbastar aquele povoamento. E, portanto, faz todo o sentido que esse material, já estamos a falar de troncos com um calibre relativamente grosso, que sejam aproveitados para fazer, por exemplo, briquetes, ou para fazer, portanto, um combustível baseado em biomassa. Portanto, esses tipos de utilização da biomassa, tal como toda a biomassa que resulta que consiste em resíduos industriais, de processamento de vegetais, como os exemplos que eu dei, o caroço de azeitona, o bagaço do vinho, a casca da amêndoa, do arroz, não sei o quê. Portanto, todo esse tipo de materiais faz todo o sentido, já estão concentrados numa instalação industrial, faz todo o sentido serem usados na própria instalação industrial como fonte de calor, ou serem transformados em chamados CDRs, combustíveis derivados de resíduos. Portanto, Uhum. ou seja, nesta coleção de utilizações, não é assim tão pequena como isso, estamos a falar de muito material, eu diria que sim, que a biomassa é um combustível verde, neste tipo de utilizações. Onde é que não é verde? Primeiro, andar a roçar mato no meio da floresta é uma asneira, desprotege o solo, destrói a biomassa, destrói a biodiversidade e, portanto, é uma coisa mitológica. A maior parte do material que se recolhe dessa maneira é demasiado fino e o trabalho que dá a recolher aquilo, economicamente, não compensa. E, portanto, quando eu estou a fazer operações florestais, onde posso usar vários métodos, mas posso usar as famosas cabras sapadoras, posso fazer várias coisas. Mas em muitos casos, se o meu problema é ter combustível fino, se calhar mais vale se eu cortá-lo e estilhaçá-lo e deixá-lo no solo. E eu já vi sítios onde este tipo de método funciona simultaneamente como método de controle dos incêndios, porque não deixa tanta biomassa disponível para arder, vamos dizer assim, e que ao mesmo tempo ajuda a incorporar matéria orgânica no solo. Os nossos solos têm muita falta de matéria orgânica. Naturalmente, nós não temos muitos solos férteis. Os solos mais férteis que nós temos são aqueles que são produzidos pelas cheias. Alguns de vocês já terão ouvido falar nisto, aqueles que têm alguma formação na área do ambiente já ouviram falar nisto, mas se calhar toda a gente sabe que os solos mais férteis que nós temos em todo o país, a Alzira do Tejo, o Baixo Mondego, o Baixo Voga, portanto, os melhores solos que nós temos são os solos que são naturalmente fertilizados pelas cheias. Como nos últimos anos passou a haver muito menos cheias por causa da tara de que as cheias são uma coisa má, que é uma tara, é uma burrice, é ignorância atrevida, que é uma doença grave. A ignorância, a simples ignorância, é uma doença muito benigna,
que se trata facilmente com informação e educação. A ignorância atrevida, que é de quem não sabe nem quer saber, é uma doença grave, é como um cancro, não é? Que se deixa crescer, aquilo mata a pessoa. E, portanto, nós estamos a ser agredidos por ignorância atrevida a cada esquina. Bom, e, portanto, deixámos de permitir que os rios estivessem cheias, com variados pretextos, e, portanto, deixámos de fertilizar naturalmente os nossos solos. E, portanto, estamos a gastar balúrdios de dinheiro em químicos para fertilizar os solos, com outro tipo depois de consequências, que nós vemos hoje em dia, por exemplo, na área de intervenção do Alqueva, é que estamos a ter problemas muito sérios de contaminação das fontes de água para beber com a drenagem contaminada de agricultura intensiva. Bom, mas, portanto, voltando à floresta. Na zona de Odmira também, João, já agora. Também, sim, na zona de Odmira É a também. mesma, temos o mesmo problema. Sim, sim. Aí não é do Alqueva, mas é de Santa Não, Clara. mas é da agricultura intensiva É dos da frutos agricultura intensiva vermelhos. mesmo. Exato. Portanto, outro tipo de biomassa que também podemos considerar verde é aquilo que resulta da decomposição de resíduos animais, seja de estrumes, seja das lamas das estações de tratamento de efluentes, seja com certeza sabem, aqueles de vocês que trabalham nesta área da tecnologia da biomassa sabem com certeza que estamos a tentar aumentar o aproveitamento da própria biomassa urbana. Portanto, nós, pá, aí, enfim, agora depende de sítio para sítio, mas números redondos, pá, aí 20% do lixo que nós deitamos fora é biomassa, e é mais interessante isso ser compostado ou ser digerido e produzir o chamado biometano. Uhum. A mesma coisa com os excrementos animais. Enfim, o ideal, na verdade, é criar animais ao ar livre, em liberdade, mas nem sempre isso é possível e, portanto, muita da nossa produção alimentar, portanto, da animal, temos um problema sério com efluentes, com os excrementos dos animais, e a melhor maneira de nós nos vermos livres disso é transformá-los em biogás. É fazer, portanto, uma digestão anaeróbica dos excrementos, reduzimos o problema dos maus cheiros e da contaminação de águas e podemos produzir biogás. E, portanto, a transformação dessa matéria orgânica em biogás, ou chamado biometano, é uma fonte interessante de energia que essa está muito pouco explorada. Enquanto que as lenhas, eu diria que estão exploradas, não direi na totalidade, poderia ser o sistema mais eficiente, mas estão exploradas, é uma coisa que já se faz há muitos anos e, portanto, já há muita experiência nisso, já estão razoavelmente exploradas. A utilização do biometano ainda está muito subutilizada, na minha opinião. Muitas vezes é mal feito, há más experiências, as más experiências geram resistências, os agricultores são muito conservadores sempre, e portanto há várias resistências de várias ordem, mas eu aí penso que há um potencial grande para explorar. E com uma vantagem, é que o biometano, a composição química é igual à do gás natural, e portanto eu posso usar o biometano nas redes de gás natural que já existem. Uhum. E, portanto, é uma real alternativa para nós reduzirmos o uso de gás natural mineral e de outros combustíveis fósseis, como enfim, o propano, o butano, que são derivados do petróleo. Uhum. Portanto, à medida que nós vamos tornando nosso sistema energético mais renovável e menos fóssil, eu penso que este tipo de combustíveis vai fazer mais falta. E, portanto, como veem, João, uma já coisa agora. larga, desculpa, eu estou a falar muito. Não, eu tinha só, eu ia ao tema do biogás e do biometano mais para o final, mas agora tocou no tema, eu acho que vale a pena, queria só explorar aqui um ou outro ponto. Estou de acordo que em Portugal fala-se muito mais de biomassa do que de biogás, de biometano. Os poucos projetos que têm sido aprovados até agora têm passado pelos pingos da chuva, e têm, por um lado, sido pouco divulgados e há pouca percepção do público sobre o tema, público em geral, do cidadão comum. Mas quando olhamos, por exemplo, para a Espanha está a investir fortemente nos projetos de biometano. Ainda agora, recentemente, a Moev, a antiga Cepsa, anunciou vários projetos grandes, mas ao mesmo tempo, Espanha tem tido, com alguma frequência, um conjunto grande de manifestações contra o tema do biometano. E, portanto, a minha dúvida é se
que seguindo, ou, arriscando Portugal seguir o mesmo caminho ou seguindo a mesma estratégia, que eu acho que faz sentido, de equacionar futuros resíduos industriais para a lógica do biogás, do biometano, hum, perceber se acha que pode haver de facto o mesmo nível de resistência, não digo ao nível de Espanha, com manifestações e afins, mas se há o mesmo nível de resistência a que este tipo de projetos tenham entraves, tanto do Estado numa lógica de política pública, que já acontece em parte com as centrais de biomassa, os decretos de lei sobre a biomassa têm demorado muito tempo a sair para que algumas centrais de biomassa possam voltar a operar. Se acha que de facto vai acontecer um cenário semelhante, tanto numa lógica de legislação como numa lógica do cidadão e da percepção do cidadão para este tipo de projetos? A percepção que eu não tenho tanta experiência com o biometano como tenho, por exemplo, com o solar. E com o solar já tenho muita. Aplica-se aquele velho ditado que tudo que é demais enjoa. Todas as tecnologias têm limitações. E isso é uma coisa que nós temos todos de meter na nossa cabeça, é que Concordo. não há nenhuma forma massificada de energia que seja completamente verde e perfume de rosas. Não há. Não há tal coisa. Nenhuma. Nem a biomassa, nem o solar, nem a eólica, a hídrica muito menos. Nenhuma. 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 Bom, portanto, todas elas têm limitações e, portanto, aqui a arte está em utilizar as várias tecnologias com os cuidados que elas merecem e até ao limite de, quando ultrapassam o benefício, começam a causar mais estragos que benefício. E eu acho que neste momento, infelizmente, em Portugal, devido à má política dos nossos sucessivos governos, isto não é uma questão ideológica, é uma questão só de ignorância e ignorância atrevida, que dura há muito tempo. Que se está a ultrapassar esse limite com os megaparques solares, e eu gostaria que não se caísse no mesmo erro em relação ao biometano, porque eu acho genuinamente que ele tem um potencial, mas como é uma coisa nova, e enfim, há dois truques. Um é as coisas tecnicamente serem bem feitas. Por exemplo, nós tivemos durante muitos anos uma má fama da energia solar térmica, porque quando isso apareceu em Portugal, aquilo era qualquer um que instalava aquilo de qualquer maneira, e depois aquilo não funcionava, e a malta dizia, aquilo era uma chatice, e depois tem rupturas, e não se arranja ninguém para arranjar, e não sei o quê. Portanto, aquilo ganha um mau nome, e portanto, durante não sei quantos anos a coisa caiu em desuso. Agora está-se a retomar outra vez, lentamente, né? E portanto, eu tenho esperança que o biometano não aconteça a mesma coisa. E portanto, um dos truques, que não é nenhum segredo de Estado, é fazer as coisas bem feitas, com projetos bem feitos e com pessoas qualificadas para o fazer. O outro truque muito simples é falar com as pessoas. Portanto, quando se quer impor coisas às pessoas, sem elas perceberem bem o que é que se está a passar, o resultado é sempre esse tipo de reação. É o que nós estamos a ver agora com as mega centrais solares em Portugal. E se alguém tiver a triste ideia de ter a mesma atitude em relação ao biometano, vai acontecer a mesma coisa. Agora, eu acho genuinamente que a coisa tem potencial, e ainda por cima tem um potencial que é descentralizado. Uhum. Eu sou a favor do mercado, o mais possível. Mas é quando há um mercado livre, não é? Quando há concorrência a sério. E o nosso mercado de energia não é um mercado a sério, é um oligopólio, é uma coisa diferente, é um animal diferente. E, portanto, tudo o que seja dar aos cidadãos e às pequenas empresas e às comunidades locais alguma medida de autocontrole e de autossuficiência, eu não advogo a autossuficiência radical, não é? Até porque isso é caríssimo. Mas estamos a ver quais é que são as consequências de depender estritamente de uma rede completamente centralizada. É o que nós estamos a ver agora em Leiria e arredores, não é? Temos uma rede elétrica que foi completamente destruída e que não há plano B. E, portanto, eu diria que faz parte do plano B nós termos comunidades energéticas. Especificamente em relação à utilização da biomassa para a produção de eletricidade, que era uma das questões que estava aqui na lista e que o André falou. Eu aí devo dizer que tenho muitas reservas. As coisas que eu tenho grandes reservas, bom, já disse uma, que é utilizar a biomassa de forma massificada como sistema de aquecimento urbano. Acho que não faz sentido. Faz todo o sentido nas áreas rurais. Não acho que seja razoável, por causa da poluição que gera, nas áreas urbanas. A outra que eu acho que, da experiência que nós temos em Portugal, pelo menos, e em outros países, tanto quanto eu sei, é que as centrais de eletroprodução a biomassa têm rendimentos baixíssimos, aquilo tem rendimentos nos 20 e pouco por cento, quando uma vulgar salamandra de sala, que é uma tecnologia do século XIX, não é? Tenho uma coisa dessas lá na terra do meu pai.
E aquilo, aquelas maquinetas têm acima dos 70% de eficiência. Têm 3 vezes mais eficiência do que a central termoelétrica a lenha. Isso tem uma explicação. Eu, para produzir eletricidade, eu preciso de condições muito estáveis, e a lenha é, pela sua natureza, um combustível Claro. muito heterogéneo. E, portanto, aquilo é mesmo difícil tecnicamente de fazer a coisa bem feita. E, pá, e, portanto, se é para fazer mal feito, então mais vale estar inquietos. E, portanto, eu não acho que seja uma boa solução, nem tecnológica, nem estratégica, estar a apostar em lenha para fazer eletricidade. Acho que é muito mais interessante, se eu tenho a lenha concentrada, fazer combustível para fins, seja industriais, seja domésticos, dentro dos tais limites. Acho que faz mais sentido. E, portanto, como é que isto se relaciona com a questão da rede elétrica? Bem, vamos parar de deitar árvores abaixo para fazer parques escolares. Essa é uma, não é? E vamos apostar o mais possível em comunidades energéticas onde o mais possível da eletricidade seja produzido nos nossos telhados. Para eu fazer isto hoje em dia já é muito simples, para fazer simples autoconsumo. É rentável já fazer autoconsumo para toda a gente. Mas não é rentável eu produzir a eletricidade para vender à rede, porque o sistema tarifário que está instituído, eu compro a eletricidade a 30 cêntimos, ou coisa que eu valha, ou 20 e muito kWh, e vendo-a a 5. E portanto, porque quem fica com o resto do dinheiro é a rede elétrica, é os chamados custos de interesse económico geral, Cheques. que são os CIEGs, que são basicamente subsídios para as grandes empresas de energia que não precisam deles, ou que aquilo é cheio de pretextos para lhes pagarem mais do que aquilo que devia ser pago pelo serviço que eles prestam. Enfim, isso é outra longa história, não é o tema da nossa conversa de hoje, não íamos sair daqui hoje. Portanto, eu defendo que o nosso sistema elétrico deva ser o mais possível em termos de produção descentralizada. Eu defendo que a rede elétrica devia ser mais pública. Hoje estava a ouvir uma discussão na rádio, no Parlamento, em que se discutia o que é que devia ser público, o que é que devia ser privado, com um contorno muito ideológico, não é? A esquerda, especialmente o Partido Comunista, a extrema-esquerda, acham que deve ser tudo público, tudo Estado. E a direita, tradicionalmente, acha que deve ser tudo privado. E eu acho que as duas posições são igualmente burras. Aquilo que eu defendo é que aquilo que são os chamados, aquilo que em economia se designam monopólios naturais, como é o caso da rede elétrica, eu tomo nas tintas quem é que opera, mas a propriedade não tenho dúvida que deve ser do Estado. Concordo. E o controle, Também. ou a tutela deve ser uma fortíssima tutela. Não tenho problema nenhum em que seja concessionado. Pode ser um operador privado a operar. Mas a tutela tem que ser do Estado. Isso é verdade para a rede elétrica, é verdade para a rede de gás, é verdade para a rede de água. Portanto, aquilo que são os chamados monopólios Os naturais. setores críticos todos, E o Não é controle de tráfego todos. aéreo, uma série de coisas que Os que são são questões de monopólios naturais, soberania. não é? Pronto. São questões Por de outro soberania lado, que têm a ver com o bem-estar das exato. populações. por outro lado, a produção de energia, na minha opinião, deve ser o mais liberalizada possível. Sim. E, no limite, criar condições para que todo o cidadão produza a sua própria energia. Que é a única Exatamente. forma de criar um contraponto aos oligopólios. Portanto, isto é uma posição, desculpem uma expressão, anti-ideológica. Eu não tenho nada contra as ideologias enquanto temas de conversa, ou até, enfim, vamos dizer, no limite, arquétipos que nós podemos ir buscar ideias. Eu gosto de uma boa tertúlia. Agora, como sou engenheiro, não é? E como engenheiro, para mim o que é bom é aquilo que funciona. E a minha experiência nestas coisas diz-me que monopólios naturais, o que funciona é ter uma tutela pública forte. Quem é que é o operador, ou qual é a natureza jurídica do operador, quer lá saber. É o que funcionar. É o que funcionar. Ao nível de coisas em que há um mercado concorrencial, o melhor é liberalizar o mais possível, para toda a gente ter igualdade de condições de concorrência. Não, e muito menos dar o monopólio de uma empresa que não tem concorrência a nível nacional a privados que não é o Estado português, mas é o Estado chinês. Pois, isso ainda é pior, isso ainda é pior, não é? Aliás, tu é que és especialista em defesa, mas eu sei o suficiente do assunto, aprendi contigo e com muitas outras pessoas, que isso é uma coisa mesmo básica, não é? Bom, portanto, isto para dizer que, em relação à rede elétrica, eu acho que a nossa autossuficiência, autossuficiência não é talvez um bom termo, porque eu acho que a rede elétrica é uma coisa boa. Porque também nos dá resiliência. E, portanto, eu acho que a máxima resiliência é uma combinação entre nós usarmos a rede para aquilo que ela é útil e termos também alguma medida de autocapacidade de produção, através de comunidades energéticas e do máximo possível de produção, concretamente no caso da eletricidade, dos nossos telhados.
E eu tenho as contas feitas, porque eu orientei uma série de teses nestas áreas. Já doutorei 2 pessoas nesta área e já orientei para aí, sei lá, 10, 20, não sei quantos, a fazer tese de mestrado nestas áreas. Portanto, aprendi alguma coisa com os meus alunos. É a vantagem de ser professor, é que a gente pode pôr os estudantes a fazer teses sobre coisas interessantes e aprender alguma coisa no processo. E nós temos capacidade no nosso edificado, nos nossos edifícios, a nível nacional, e em cidades específicas. Eu orientei uma tese sobre isto na cidade de Santarém. Houve colegas meus que orientaram coisas parecidas noutras cidades. A conclusão é sempre a mesma. Conseguimos produzir nos nossos telhados 2 a 3 vezes a energia que os edifícios urbanos consomem. Portanto, habitação, comércio e serviços. Não chega para a indústria e para os transportes, mas chega para a habitação, comércio e serviços. Ainda dá para fazer uma perninha também para a indústria. Portanto, poderíamos consumir, portanto, os consumos nos edifícios são, números redondos, 1/3 dos consumos de energia do país. E, portanto, nós conseguiríamos produzir uma parte muito significativa da energia se tivéssemos esse tipo de política, que é uma das coisas que eu e o Giota andamos a batalhar há muitos anos. Bom, e, portanto, em relação à rede elétrica, é isso. Agora, usar biomassa para fazer a eletricidade, má ideia, é ineficiente. Eu não sou a favor de soluções E ineficientes. concordo. Ó João e André, e em Portugal, concretamente, e eu sei que o André talvez também saiba, se o João não souber, como é que nós estamos? Há centrais de biomassa, há sítios onde se produz biomassa assim em escala grande. Em termos de política pública, eles são apoiados, são subsidiados. Qual é o estado da arte em Portugal? Paula, eu peço desculpa por Central. interromper, mas só para fazer aqui um. Não te estou a perguntar a ti, Eu Joaquim sei, mas eu Afonso. quero fazer um apontamento que é uma questão que me envolve pessoalmente. Eu desenvolvi e fiz uma candidatura para fundos comunitários no âmbito dos maiores fundos que há da União Europeia, para aquela que foi a maior central de biomassa em Portugal, no Distrito da Guarda, um projeto de 14 milhões de euros. Hum, E ninguém acreditava, para além de mim, e o projeto foi aprovado. Se calhar com algumas das dicas que o professor Jonás me deu quando eu fui seu aluno. pronto. Agora, o triste disto tudo é que quem estava à frente disso era um advogado vigarista com um tipo que era um curioso do assunto, que o que eles quiseram foi absorver o financiamento a fundo perdido, nem sequer nos pagaram a nossa parte pela apresentação da candidatura, que era uma porcentagem irrisória, 3%, mas mesmo assim era quase 300 mil euros. E neste momento já falei com o Sérgio Costa, o nosso presidente da Câmara da Guarda, e o projeto está parado e não sabe como é que se vai desenvolver. E entretanto, graças a Deus, que a nossa Polícia Judiciária é boa, o gajo foi preso. E Pronto. portanto, um país que tem um potencial brutal para esta questão de aproveitamento da biomassa, e neste caso era para uma fábrica de briquetes, que eu acho que aí sim é uma boa situação Certo. para se aproveitar a biomassa. O Jonás poderá concordar ou não comigo, mas eu julgo que concordará. E como é que um projeto desta dimensão vai para o galheiro porque os gajos são uns castiços, só querem mamar uns trocos para comprar jipes. Pronto. E Este foi um desculpem exemplo. interromper. Joaquim, agora se não te importas tirar o som, porque eu queria só perceber agora, já, isto é um exemplo concreto de que correu mal, embora o projeto tenha sido aprovado e é lamentável, mas agora, em termos, tirando este projeto, ah, que realmente existam, que não tenham ficado no papel, qual é o estado da arte? Não sei se o João, se o André sabem ou não responder-me. Eu conheço uma que é a Central de Mortágua, não sei se chegou a ser Central feita de mais alguma. Mortágua é que está parada agora. Tá. Foi feito o retrofit, mas há várias. Há as centrais da Figueira da Foz, há a Central de Mortágua, há várias centrais que Não. vinham associadas a. Bem, Atenção, mas algumas produzem. Bem, certo, há várias que estão associadas a unidades industriais. Não é? certo. Aliás, as fábricas de celulose Da quase todas Altri, têm, da têm centrais de Navigator, cogeração, que aliás andaram a receber subsídios indevidos, porque não precisavam de receber subsídios para coisa nenhuma, para fazer cogeração. Porque a cogeração, que é a tal produção na mesma Uhum, máquina de calor e de eletricidade, certo. isso aí compensa, não é? claro. Aliás, chega a ter rendimentos de 60 e tal por cento, até aos 70% em alguns casos. Se a coisa funcionar bem, são rendimentos muito altos. Esses não precisam, não deviam ser subsidiados porque não precisam. Não é?
Aliás, andou-se durante anos a subsidiar coisas dessas e até se andou a associar com a geração com combustíveis fósseis, e não sei o que é uma coisa inacreditável. Enfim, Mas, então, mas centrais de mas biomassa, sem ser... exclusivamente biomassa só Exato. para queimar para produzir eletricidade, a única que eu conheço é Mortágua. Há mais, tenho Há ideia que há mais? Há mais. mais? Há de Mas haver. estão a funcionar, André? Estão a funcionar, estão a funcionar. Há E, várias e que vivem, sobretudo, de um tema que torna isto, apesar das rentabilidades, das rendibilidades baixas, portanto, tem 20, 30% de rendimento de produção de biomassa para eletricidade, ah, têm o benefício, elas são economicamente viáveis porque têm uma feed-in tariff. E, portanto, há um valor que o Estado paga para a produção daquela eletricidade, e, portanto, é isso que permite que elas sejam economicamente viáveis. Se as feed-in tariffs são uma boa política ou não, acho que isso é toda uma outra história que se aplica igualmente a outro tipo de energias, em particular as energias renováveis, também viveram de feed-in tariffs durante bastante tempo, e que permitiram o alavancar da tecnologia. Acho que neste momento para o solar claramente não fazem sentido. Sem essas feed-in tariffs, certamente que centrais a biomassa para a produção de eletricidade provavelmente não existiriam, porque não têm rendibilidade suficiente. Elas existem porque produzem eletricidade de forma despachável 24/7, de acordo com as necessidades, e, portanto, apoiam, equilibram, se quisermos, o sistema elétrico nacional. Se são necessárias ou não, provavelmente tem o seu papel. Sobretudo numa lógica de cada vez maior penetração de renováveis, numa lógica de intermitência dessas renováveis, provavelmente podem ajudar a equilibrar o sistema. Se elas necessitam de existir em grande volume, provavelmente não. Mas existem algumas em Portugal exclusivamente para produção de eletricidade, não são Eletricidade. muitas. A maioria, como dizia o João, existem para, ou sob a forma de cogeração, ou para a produção de calor industrial, no fundo. Aliás, houve projetos, houve empresas multinacionais instaladas em Portugal que fizeram substituição, por exemplo, de caldeiras a gás por centrais de biomassa. Eventualmente, nesta altura do campeonato, em parte arrependeram-se, mas houve uma transformação nesse sentido. Eu aí tenho algumas reservas. Primeiro, porque acho que a tecnologia é muitíssimo ineficiente e, portanto, a mesma quantidade de biomassa podia ser usada com o triplo da eficiência em processos de aquecimento industrial ou doméstico. E, portanto, acho que é um desperdício, é um mau uso da energia. A questão do ser despachável é uma questão importante, efetivamente, mas essas centrais são tão pequeninas e a maior parte delas provavelmente nem sequer estão equipadas, por exemplo, com sistemas de arranque autónomo, não é? Portanto, mesmo no caso do apagão, não nos iam servir para Não, nada. aí não servem para nada. Mas aqui a minha questão é mais profunda. Eu só sou a favor de feed-in tariff se for de facto para viabilizar o arranque de uma nova tecnologia ou se for para viabilizar uma tipologia. Por exemplo, eu admitiria feed-in tariffs, por exemplo, acho que para centrais fotovoltaicas, grandes centrais, não faz absolutamente nenhum sentido, mas poderia fazer sentido, e tudo depende dos montantes que estamos a falar, que as feed-in tariffs que foram feitas a certa altura para várias coisas, incluindo para a cogeração, para o solar, para as eólicas, para várias coisas, eram valores muito altos, não é? Uhum. E portanto, a feed-in tariff é uma ferramenta como outra qualquer, que tem que saber exatamente para que é usada. Eu admitiria que isso fosse usado para promover, por exemplo, o fotovoltaico descentralizado e para promover as comunidades energéticas. Porque a instalação de sistemas, por exemplo, de comunidades energéticas, que possam inclusive funcionar de forma autónoma, vamos dizer que há um apagão, ou que há outro Christine, era importante que nós tivéssemos, de facto, comunidades energéticas que fossem capazes de arrancar de forma autónoma e de funcionar ou em circuito fechado ou até para fornecer energia à rede. Isso implica sistemas de controle que são caros quando são em Uhum. pequena escala. Portanto, um sistema de controle desses, numa grande central termoelétrica, numa grande hídrica, é uma coisa que tem uma percentagem pequena do custo total. Numa instalação doméstica ou comercial, isso tem um custo elevado por quilowatt-hora produzido. E, portanto, eu diria que se nós queremos promover essa descentralização e essa maior resiliência,
eu acho que valia a pena apostar nessas coisas e que podem ter os seus próprios sistemas de armazenagem. Ou seja, Esse para mim é o ponto. quando nós falamos do despachável, isso prende-se com várias coisas. Uma prende-se primeiro com a eficiência. Nós somos estupidamente ineficientes. E, portanto, a primeira coisa a fazer para reduzir esse problema é eu reduzir os consumos. E alguns de vocês já me ouviram dizer isto muitas vezes, outros, se calhar, é a primeira vez que estão a ouvir. Nós, em Portugal, temos um potencial de poupança de energia em todos os setores que anda entre os 25% e os 30%. Eu repito, em todos os setores. Nas nossas casas, no comércio, na indústria, nos transportes ainda é mais, porque aí tem a ver, sobretudo, com usar mais transporte público e menos carros. Portanto, nos outros setores é sobretudo uma questão tecnológica e de boas práticas. No setor dos transportes é muito mais complicado, porque tem que ver com a existência de uma rede pública de transportes à séria, que é uma coisa que nós não temos, ou que é de muito má qualidade, tem muito mau padrão de serviço e, portanto, as pessoas têm carro. Em Portugal há um carro e meio para cada família e, portanto, as pessoas, quando o transporte público é mau, simplesmente usam o carro porque podem. Pronto. Só não tem carro em Portugal que é mesmo indigente, não é? Muito pobrezinho, ou não gosta de conduzir mesmo. Pronto, portanto, o setor dos transportes é uma coisa à parte. Mas os outros setores todos é sobretudo uma questão tecnológica e de boas práticas. E, portanto, podíamos estar a poupar 30% de energia. E, portanto, se reduz o problema. Se houver boas práticas, por exemplo, ao nível das horas a que ligamos as coisas, por exemplo, eu em minha casa só ligo máquinas de lavar à noite, ou radiadores no pino do inverno. Nunca ligo essas coisas durante o dia. Pela simples razão que à noite a energia é mais barata porque há mais energia disponível. Até temos energia, aliás, os nossos fornecedores de energia até têm energia à borla, porque o nuclear espanhol é excedentário durante a noite e eles oferecem, às vezes até pagam para a rede portuguesa receber o nuclear. Aliás, alguns planeadores portugueses diziam com piada que não há dúvida nenhuma que o melhor sítio para uma central nuclear portuguesa é em Espanha. Já lá estão, não é? E, portanto, e já têm excesso de produção. E, portanto, a questão do despachável é uma questão complicada, mas que não tem uma solução só. E há uma outra questão ligada com esta, com a questão das centrais de biomassa, que é de onde é que vem essa biomassa? Isso para mim é crítico. Eu tenho grandes reservas às chamadas culturas de biomassa. Uma coisa é usar resíduos e transformá-los em CDRs. Sou 100% a favor. Qualquer tipo de resíduo que eu consiga transformar em CDRs, devo. É uma questão de economia circular, é uma questão de reduzir os impactos dos próprios sistemas de tratamento de resíduos. É win-win. Só tem vantagens. Estar a plantar coisas para depois as ir queimar, isso tem uma consequência imediata, porque nós temos os nossos solos aráveis são limitados e mesmo em áreas que não são apropriadas para a agricultura, os sítios onde eu posso fazer, digamos, uma utilização intensiva da floresta para esse tipo de finalidade, não são assim tão abundantes como isso e que significam eles próprios um grande risco de incêndio. E, portanto, apostar nas chamadas culturas energéticas, andar a cultivar coisas para depois queimar, eu tenho grandes reservas em relação a isso. Não quer dizer que isso não tenha o seu papel ou que não tenha o seu lugar em alguma pequena escala, mas não é, certamente não é para substituir o petróleo à escala total, não é nada que se pareça. E, portanto, não tenho nenhuma dúvida. Há coisas que eu tenho certezas, há outras que não. Há uma que tenho certeza, é que a nossa primeira prioridade no setor energético devia ser a eficiência. Aí não tenho nenhuma dúvida. Tenho 100% de certeza. Com estes números que estou a dizer, isto é o que é economicamente rentável. Não estou a falar nem de ficção científica, nem de políticas voluntaristas malucas, não é? É o que é rentável. E depois, enfim, aí estou inclinado a concordar com o André, quando ele diz que há várias tecnologias que têm o seu papel. E, portanto, eu não sou nem apologista. Eu acho que as políticas ambientais e energéticas devem ser tecnologicamente neutras. Nós temos que olhar para os objetivos que temos, perceber que indicadores é que queremos cumprir, isto é muito importante, e a descarbonização é apenas um deles. A descarbonização é muito importante, mas é um objetivo ambiental. Há outros objetivos ambientais que são igualmente importantes. Não vou dizer que são mais, mas vou dizer que são igualmente. Um é a conservação da biodiversidade. Outro é a regulação do ciclo hídrico, como se comprovou pelas últimas cheias, como eu vos disse. Uma das explicações para as grandes cheias agora em Coimbra não foi ter chovido muito, tão mais assim, foi ter coincidido um período de chuva intensa, mas, segundo dizem, em termos de pluviosidade, aquilo se calhar nem é a chuva dos 50 anos, quanto mais a dos 100, que eles estavam a dizer, mas em termos de cheia foi.
e isso deveu-se a haver uma larga área do Alto Mondego, da bacia do Alto Mondego, que ardeu, literalmente, não é? Aliás, estou com esperanças de convencer um dos meus estudantes de doutoramento a fazer a tese sobre esse tema. Que acho que é uma coisa que é mesmo muito importante. Portanto, para concluir a resposta ao que a Paula perguntou, há imensas formas de biomassa verde, mas não todas. Lá por ser biomassa não quer dizer automaticamente que seja Certo, verde ou que tenha certo. impactos Mas, razoáveis. ó João, posso, Força. permite-me então esta questão, enfim, não é toda a minha área, mas procurarei não ser o ignorante atrevido. Eh, Estás a fazer perguntas, és um interessado. não, aliás, quando a Paula me comunicou este tema, nós tivemos enfim, uma conversa prévia, eu achei muito interessante. Aliás, houve um outro debate neste grupo de trabalho, onde já se falou, mas de uma forma mais lateral, mais indireta, sobre as questões dos centros de produção de biomassa. Foi com Eh, a Marlene estava isso, nesse debate. exatamente, a Marlene. Pronto, enfim, eu compreendo que uma escala micro, na altura partilhei isso com a Paula. Eu tenho uma casa, mas reconheço que é um luxo que tem lareira e uso, enfim, lenha aqui das imediações, até do meu quintal, mas enfim, isso é uma escala microscópica que é relevante, não tem É qualquer. relevante. À escala Se- nacional, isso representa, não me lembro do valor exato, mas se calhar 5, 8%, 5, 7, Sim, 8% sim, do mas total da energia primária do país. Atenção, certo, não é certo. pouco. Não tenho aquecimento central, mas a lareira muitas vezes substitui até com vantagem o aquecimento central. Pronto, também aquilo que tu disseste faz para mim todo o sentido. Obviamente, isto é uma escala urbana, seria incomportável pela poluição, tudo o resto, A mas perigosidade até também. exatamente, A portanto, logística, exatamente. Obviamente, num prédio é inconcebível ter um prédio, enfim, com 13 ou 30 andares, com cada um com lareira. Quer dizer, isso não seria execuível. Mas eu queria dar um passo atrás, neste sentido. Eu compreendo aquilo que estavas a dizer agora, que estar a produzir, enfim, floresta com esse desidrato, com esse objetivo, não é muito razoável, seria até um absurdo. Mas a questão, eu continuo a ligar esta questão, enfim, e esta é a pergunta, é a premissa da pergunta, a questão da biomassa e da gestão da biomassa à gestão florestal. Uma coisa é produzir de raiz uma floresta com esse objetivo. Outra coisa é reconhecer que, em Portugal, há grandes manchas de floresta, estamos a falar sobretudo de pinheiro bravo e de eucalipto, são essas que ardem, não é? Essas existem, das duas uma. Ou nós substituímos essas manchas florestais por florestas autóctones, como tu falaste, e muito bem, enfim, isso é do conhecimento comum. Essas florestas autóctones são mais resistentes ao fogo, mas a questão é que nós temos que olhar para o que existe e, a partir daí, ver as maiores, enfim, as melhores medidas. Eu também procuro ser objetivo e prático, apesar da minha formação filosófica. E o que eu verifico é que em Portugal, premissa 1, há grandes manchas de pinheiro bravo e de eucalipto, e são essas que essencialmente ardem. Isso não poderia ser usado em termos de gestão da própria floresta para impedir, não em absoluto, os fogos, mas para diminuir a frequência dos fogos e a sua densidade e as suas consequências, não podia ser integrado e correlacionado com a gestão da biomassa nessas centrais? Isso não poderia ser feito? É assim, isso é o que se tentou, não é? E aliás, quando se fala do suposto grande potencial da biomassa florestal, a intenção era essa. O que acontece, isto não é simples. Tu disseste, e aliás eu próprio já tinha dito, e é mais ou menos óbvio, que monoculturas de pinheiro e eucalipto são coisas mais sensíveis do que outras espécies. Mas isso não é a história toda, isso é só metade da história. As áreas que ardem mais
enfim, depois de um incêndio florestal atear a sério, uma monocultura de pinheiro eucalipto, tu não o paras dentro da floresta, acabou-se a conversa. Se tiveres um corta-fogo, se cortares, se fizeres, pegar não sei quantos bulldozers em paz e picareta, fizeres um corta-fogo e, ao lado de uma estrada, e é só nesse sítio é que paras o incêndio, não o paras nunca no meio da floresta. Isso é um mito. Aquelas coisas parvas que nos dizem que se andam a apagar fogos no meio da floresta, ninguém apaga fogos no meio de uma floresta. Bom, portanto, o problema é a extensão elevada de monocultura. É um problema. Mas o problema ainda maior que esse é a ausência completa de gestão. As áreas que ardem mais, e algumas já arderam 2 e 3 vezes nos últimos 10 anos, são as áreas que não têm gestão nenhuma. Eu não te consigo dizer os números certos, mas o número redondo é metade das áreas rurais em Portugal não se sabe quem é o dono. Ou por outra, sabe-se qual é o dono, está lá no registro predial. Só que é o senhor Manuel Jaquim, que morreu há 40 anos e que deixou 200 descendentes, 200 herdeiros, que obviamente não se põem de acordo sobre o que é que fazem com um bocado de floresta que nunca nenhum deles viu. Bom, e portanto, há poucas coisas que se resolvem por decreto, mas essa era uma que se resolvia. Quer dizer assim, um determinado território não se sabe de quem é, os herdeiros não se chegam à frente, o Estado toma conta, vende aquilo em asta pública ou entrega a alguém para gerir, e o dinheiro que é recolhido com isso, se os herdeiros entretanto aparecerem, distribui-se e acabou-se. Portanto, uma coisa que falta claramente é a capacidade para a autoridade pública, seja diretamente o Estado via ICNF, seja as autarquias, em determinados territórios, para tomar conta deles para os gerir. E isto, na verdade, aquilo que toda a gente me diz que trabalha na floresta é que esse é o maior fator de vulnerabilidade aos incêndios, é a ausência de gestão. Porque quando uma coisa tem valor económico, alguém toma conta e alguém garante que aquilo não acontece. Porque é que antigamente não havia incêndios? Primeiro, porque havia aldeias. Vários de vocês têm experiência pessoal ou familiar, têm, como eu tive, eu passei, embora vivesse oficialmente em Lisboa, passava muito tempo em casa da minha avó, lá nos confins, lá na Serra Ribatejana, que é uma coisa que as pessoas nem sabem que existe, e, portanto, eu tenho a experiência vivida do que é viver numa aldeia, numa quinta. E vários de vocês têm certamente essa experiência. Mas a geração dos meus filhos já não Já tem não essa tem. experiência. E portanto, e eu farto-me de andar pelo. Eu conheço bem, muito bem Portugal, farto-me de andar pelo interior do país e as aldeias estão todas a desaparecer. As aldeias estão todas a Tô- morrer. E portanto, a razão porque há 40 ou 50 anos não havia incêndios, ou não havia incêndios desta envergadura, é porque havia aldeias onde viviam pessoas, havia uma área agrícola à volta da aldeia, e portanto a aldeia estava sempre protegida porque estava rodeada de uma área que não ardia, que eram terrenos agrícolas, eram hortas e tal, havia pequenas áreas irrigadas, mas entre o sequeiro e o regadio havia áreas que não ardiam, e depois à volta disso havia pastagem, havia um mosaico de aldeia com terrenos agrícolas à volta, pastagem e floresta. E este mosaico, quando começava um fogo, as pessoas iam todas lá com pás e enxadas e apagavam o fogo. E portanto, o fogo que começa, se for apagado ao fim de 10 minutos, ele não tem tempo para crescer e para se tornar um problema. Bom, e portanto, esse é um problema de fundo. Uma grande parte do nosso território florestal não é gerido e é esse que arde mais. E vai havendo a regeneração natural do pinheiro e do eucalipto, que são árvores que se regeneram naturalmente, tal como as outras também, aliás, o carvalho e o sobreiro também se regeneram, mas são menos. Não é? E portanto, quando nós temos grandes áreas de pinheiro e de eucalipto, ardem, se ninguém fizer nada, elas regeneram, e daqui a 3 ou 4 anos ardem outra vez porque ninguém fez nada com aquilo. E portanto, isso obviamente é um desperdício brutal. Se me disseres assim, que eu posso ter áreas delimitadas em que até posso ter concentrações altas, por exemplo, posso ter pinheiro em alta concentração, que aquilo não vai servir para madeira, não vai servir nem para. O que é que a gente usa madeira de pinheiro? Usa para andaimes, para paletes, para coisas desse género. Portanto, são utilizações que não são nobres, vamos dizer assim. O eucalipto é utilizado principalmente para pasta de papel. E um dos problemas que nós temos com o eucalipto é que temos o dobro da capacidade instalada de produção de pasta que devíamos ter, porque aquilo foi dimensionado para uma determinada quantidade, e havia 2 fábricas, que foram as que acabaram por ir para a Figueira da Foz, que eram para ir para Angola, em 1973. Entretanto, veio o 25 de Abril, na minha opinião foi uma coisa boa, mas que teve algumas, enfim, algumas complicações, várias. Uma delas foi que ficámos com 2 fábricas de celulose a mais, e então as empresas de celulose desataram a pôr eucalipto em tudo quanto era sítio, para conseguir abastecer as fábricas que eram capacidade instalada excessiva. Portanto, às vezes é bom a gente saber um bocadinho de história para perceber a origem destas disfunções, não é? O Pinheiro, curiosamente, eu até disse isto na televisão um dia destes,
pinheirizou-se o país na segunda metade do século XIX, porque em 1851 e 1855 houve umas cheias gigantes que mataram uma data de gente, que afetaram quase todos os rios do país, quase todas as zonas ribeirinhas do país, e que se percebeu, enfim, já havia alguma ciência na altura, percebeu-se que a principal causa disso era exatamente a desflorestação das bacias hidrográficas. E, portanto, foi quando foram os serviços florestais, ou a Montaria-Mor do Reino, que tinha até aí a principal incumbência era afastar os caçadores furtivos das áreas de floresta onde o rei Altano Beireza caçava, e passaram a ter uma outra função que era reflorestar as montanhas. E, portanto, foi assim que o país foi pinheirizado. Só que nessa altura viviam pessoas nas aldeias e, portanto, aquilo havia ali sempre uma tensão. Os pastores não gostavam de árvores e tal. Mas, apesar de tudo, havia uma relação orgânica entre as pessoas que viviam no território e a floresta. E as aldeias começaram a morrer, as pessoas, uns vieram para a cidade, outros morreram de idade avançada, e portanto nós neste momento não temos aldeias. E portanto nunca vamos ter uma solução para isto se não conseguirmos repovoar o interior. Esse é um problema e eu não sei como é que esse se resolve. Esse não sei como é que se resolve. Agora, Ó, João, vamos ser realistas e práticos. Eu tenho, os meus avós são da Beira Baixa, eu passava fins de semana, os meus pais são originários, já nasci em Lisboa, portanto tenho uma história, enfim, próxima da tua e de alguns dos presentes, mas a questão é que eu constato, esse cenário não é recuperável. Portanto, sejamos realistas, Sim, enfim, sim, sim, tens razão no é sentido em verdade. que a velha vida da aldeia, no sentido Está. tradicional, também eu não, concedo, não é? Mas há coisas que são possíveis. Por exemplo, eh, o, tive agora uma aluna que fez uma tese muito engraçada chamada Alqueva, um quarto século depois. Ao fim de 25 anos, o que é que realmente aconteceu na região de intervenção do Alqueva? E aconteceram várias coisas, umas que eu estava à espera e outras que não. Uma das coisas que eu estava à espera foi que a taxa de queda da população diminuiu. Portanto, o Alentejo continua a perder pessoas, mas por influência do Alqueva, entre outras coisas, está a tender para a estagnação em vez de ser a queda livre com que estava antes. E o Alqueva nem sequer é dos melhores exemplos, porque, por várias razões, porque é muito assente em regrador intensivo e porque recorre muito a trabalhadores migrantes, não necessariamente imigrantes também, mas trabalhadores que não são residentes. Portanto, enfim, portanto, tem uma série de disfunções a esse nível também, mas demonstra que quando há uma política consistente de promoção de um território, eu consigo fixar a população. E há alguns exemplos interessantes por esse país fora. Estou-me a lembrar, sei lá, de Idenha Nova, estou-me a lembrar de Aroca, estou-me a lembrar de Mértola. Portanto, são sítios em que houve políticas deliberadas de promoção dos valores locais e que se gerou uma série de negócios, seja na área da agrícola, seja na área turística, que fizeram com que não só essa perda de população fosse reduzida, como começasse a haver pessoas interessadas em ir para lá. E, portanto, agora, isso implica outra coisa, que essa é mais fácil. Nas aldeias, eu não estou a ver as aldeias a reviverem nas próximas décadas. Não, não vejo nenhum caminho para isso. Mas vejo pessoas a fixarem-se em vilas do interior, desde que tenham saúde, educação, comboio. Claro, Portanto, há umas quantas coisas, vamos chamar de coesão territorial básicas, que se elas existirem, as pessoas até são atraídas por esse estilo de vida sim. mais pacato e de melhor Uma boa qualidade. rede de acessibilidade de transporte, Eu, transportes eu, ajudaria imenso. e isso é um movimento que existe. Ou É, seja, aquilo que nós vemos é que continuamos a ter as disfunções que tínhamos do envelhecimento da população e do desaparecimento das aldeias, mas também temos um movimento que é minoritário, mas que já existe no outro sentido, de casais jovens que tentam fixar-se nesses sítios e que são empreendedores e não sei o quê. São uma minoria. não, isso São, é verdade, mas só né? para concluir a minha questão, isso é verdade, conclui, Renato, porque depois eu eu- queria perguntar certo, se A certo, conversa é com queria muita gente. fechar. vou Queria fechar. concluir. Ainda bem que eu não trouxe nenhum PowerPoint. Eu reconheço, aliás, eu conheço alguns casos que vão nessa contramão, ainda bem que eles existem, mas de facto, Ainda é pronto, contramão, sim. Ainda, Sim, ainda é contramão. se ele há, enfim, num horizonte tão tangível quanto nós podemos antever, eu não vejo grande alteração substancial. Porque uma coisa são as médias de cidade, outra coisa é a vivência em aldeias, como tu dizes, e bem, eu tenho essa experiência, enfim, e pelo menos por relatos orais,
de facto os fogos eram eliminados à nascença porque as pessoas viviam lá, portanto, mas viviam Estavam lá. em aldeias muito pequenas por todo o território. Portanto, isso não acontece e não vai deixar de acontecer. Sim, não vai voltar a acontecer. Certo. Pronto. Mas eu posso povoar o interior com povoações de maior Mas dimensão. tu, Pois, mas a minha questão, João, é a questão É final. que se faz à floresta, não é? não é Não, final, não, porque ainda. não, mas é final da minha parte, da minha parte. Ah, mas É, então. se tu vês, de facto, eu insisto para mim, porque para mim, eu acho que o caminho tem que ser esse, mas se bem que eu depois não tenho respostas concretas. Qual é a relação possível, portanto, nesse cenário em que o interior, em que há grandes manchas de floresta, estamos a falar de pinheiro bravo e de eucalipto, Eucalipto. não vão desaparecer, e que as pessoas não vão viver lá. Podem desaparecer. Então, concluir lá. Deixa Pronto. acabar, João, para ver se Se alguma possibilidade real, mesmo que não seja economicamente muito rentável, porque eu posso admitir, isso é uma política de Estado, e eu acho que aí o Estado tem um papel, se tu me dissesses, mas há outras fontes de energia que são mais rentáveis, e agora não interessa referir nenhuma em especial. E a gestão energética da biomassa não é tão rentável quanto a X, a Y ou a Z. Mas se a minha resposta fosse, pois, a produção energética a partir da biomassa impede incêndios a esta escala, isso seria um investimento a montante, a priori, que faria sentido. Mesmo que o custo da produção de energia fosse mais caro, se evitasse a montante os incêndios que nós temos tido, eu diria que era um bom investimento. Pronto, essa é a premissa da minha pergunta. Pronto. Então, Obrigada. posso responder, Paula? Pode. Não, Claro. que esta questão é importante e Claro. eu até acho que é uma das mais importantes porque tem a ver com grandes áreas do território. E parte da resposta é dizer, não há nenhuma varinha mágica. Precisamos de um pacote de coisas. Precisamos das várias tecnologias. E, portanto, eu nem sequer recuso que, em circunstâncias bem definidas, que eu possa usar mesmo um território florestal como fonte de energia. Vamos dizer que eu tenho um bosque com uma densidade alta de pinheiro e que uso aquilo mesmo como fonte para fazer briquetes ou para fazer uma coisa qualquer. Agora, eu só posso fazer isso se isso estiver contido. Não pode ser uma mancha de não sei quantas dezenas de quilómetros quadrados. Portanto, se eu tiver áreas, aliás, por exemplo, a Marlene conhece e alguns outros de vocês conhecem, o Joaquim também, por exemplo, em Trás-os-Montes, é muito típico haver as áreas agrícolas, depois há as áreas de pastagem, e depois há as chamadas bolsas, que é onde deixam crescer o mato, estevas e não sei o quê, que é onde as pessoas vão buscar a lenha para as suas casas, não é? E, Pois. portanto, eu posso usar exatamente a mesma lógica, é ter áreas alocadas a isso. Como tenho áreas alocadas a pinheiro para madeira. Pinheiro para madeira para fazer coisas menos nobres, como paletes e andaimes, ou coisas mais novas para serração, para fazer mobiliário de pinho. Também há. Não temos muito, mas temos algum. E o eucalipto, eu diria, precisamos cada vez menos, porque eu acho que até devíamos, se calhar, fechar uma fábrica ou duas de papel, mas enfim, mas isso é outra conversa. Mas ele tem uma função. Agora, áreas ardidas, ou áreas que foram repetidamente ardidas, essas áreas deviam ser, e a maior parte das áreas ardidas, repito, são áreas que não têm gestão nenhuma. Uhum. Não se sabe a quem é que pertencem. Portanto, essas áreas, eu acho que alguém devia tomar conta delas, tanto me faz que seja uma associação de proprietários, como seja a município, como seja o ICNF, não me interessa o quem. É a velha história de há bocado sobre quem é que gera, não sei o quê. Desde que funcione e serem dados meios para fazer regeneração ecológica. Esses sítios onde claramente percebemos que uma das razões que o eucalipto arde no interior, em particular, é que não há umidade no solo. E, portanto, o próprio eucalipto secou o solo, não permite que haja outra vegetação e não permite que a umidade do solo seja conservada. E, portanto, o eucalipto no interior é mais problemático, curiosamente, que o eucalipto no litoral. Não é? Porque no litoral aquilo ainda tem umidade porque é mais úmido. Não é? Umidade. Portanto, na beira interior, no Alentejo interior. Posso só aquilo é mais fazer-te aqui Ó Joaquim, outra- tenta ser muito sucinto, que eu queria dar a muito palavra ao rápido e André muito e ainda sucinto. quero dizer aqui uma Pronto. coisa que nos Eu não puseram vos aqui no disse, chat. eu neste momento não estou em Lisboa, apesar da imagem de ser aqui do Rio Tejo,
Eu estou num dos sítios mais bonitos do país, que é a Serra da Boa Viagem, na Figueira da Foz. Recuperámos aqui uma casa dos serviços florestais através de um projeto do Revive Natureza e, infelizmente, o nosso Estado, e isto foi-me dito pelo vice-presidente da Associação Nacional de... Não é associação, como é que se chama? Aquela coisa da Proteção Civil em Carnaxide. Quando eu fui vice-presidente dos ANEP. Bombeiros de Linda a Pastora, ele disse, ó Sr. Comandante, se o PS ganhar as eleições, o país vai arder todo. E de facto isso aconteceu. A chatice é que morreram mais de 100 pessoas. E uma das zonas que ardeu, que é plana, é entre aqui a Serra da Boa Viagem e Aveiro, são, como eu costumo dizer, 60 km de praia, não são 60, são 58, e 60 km de Pinhal. E esse Pinhal ardeu todo. E a própria diretora regional do ICNF não deixou os aviões abastecerem aqui nas lagoas a norte da Serra da Boa Viagem para deixar arder. E era uma mancha intensa de pinhal de matas nacionais. Isto foi em 2017, quando foram os grandes incêndios. E, portanto, tudo isto foi uma grande fonte de receita para o ICNF. E eu, como o jornal sabe, sou amigo do Nuno Banza. Epá, mas há coisas, nós deixámos de ter guardas florestais. As casas florestais estão todas abandonadas ou já arderam. E o que é que acontece? Como diria lá o Caramelo, que agora ganhou a Câmara de Gaia, há muito mais dirigentes do que índios. Mais chefes que índios. Pronto, Pronto. Joaquim, já percebemos Mas- o teu ponto. Olha, Mas o meu ponto agora- é que não se reflorestou nada. E o que é Sim. que há agora aqui? Acácias. Pois, foi o que Que o é o que o João já jornal tinha estava a dito. falar. Claro. O João já Tu tinha Claro. não dito. consegues erradicar as acácias, é impossível. Eles Consegue têm um sim, mas projeto há muitos LIFE na trabalhos Irlanda que para conseguem. erradicar acácias e não conseguem. Não, Pronto, isto Joaquim, já percebemos. é sempre uma questão de prioridades. Sim. E obviamente não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Mas há coisas que se podem fazer, é assim, é reforçar aquilo que funciona e impedir aquilo que não funciona. Uma das coisas que obviamente é preciso é um sistema de comando melhor na nossa proteção É civil, uma boa obviamente. gestão, como já escala disse o regional. João, é a falta de gestão, estamos em roda Sim, livre. alguém tem Bom, que gerir o território. Portanto, exatamente, sabemos que se houver gestão do território, que aquilo arde menos. Isso é garantido. exatamente. É As uma, zonas que olha, são mais eu vou, sensíveis ou que ardem repetidamente devem ser renaturalizadas. eu vou tentar Ó Paulo, agora ninguém quer fazer. decidir, porque quem decide pode errar. E esta malta toda preferem não decidir, irem sempre pelo mim, porque assim não Pronto. erram. Joaquim, agora vamos mesmo terminar. Eu vou só dizer o seguinte: primeiro, acho que de facto ficou, esta última parte tem sido importante para percebermos que de facto há uma falta de gestão completa e desintegrada do território, e que isso também prejudica imenso e leva aos efeitos depois, a potenciar os efeitos nefastos do que tem acontecido. E também há uma questão que o João falou ao longo desta sessão interessantíssima, foi que nós próprios, e quando disse que nós podíamos, todos nós, em todas as áreas, em todas as atividades e também no uso doméstico, nós consumimos energia a mais, também é uma questão de literacia e isso é importante, porque é desde as empresas, pelo que eu percebi, é em todos os setores, em Todos os todas setores. as atividades, portanto há aí uma margem enorme para, é como a água, é a mesma coisa, Mesma coisa. há perdas enormes que a literacia, há coisas mais fáceis e mais complexas de resolver. Trabalhar uma boa gestão ou melhor gestão não é difícil, sendo que ela, pelo que aqui estamos a perceber, é caótica e está num estado mesmo mau, e portanto, e outra podemos talvez começar por coisas que são mais, é um desafio enorme, educar ou tornar mais conscientes estas questões e fazer com que as pessoas adiram, e os empresários e todos os atores que consomem energia, mas é um caminho e é menos oneroso até do que outros investimentos brutais em redes, em centrais de biomassa, em parques eólicos brutais, etc, etc. Eu retiro estas conclusões e que acho que são importantes, são duas áreas que são mais baratas, são enormes desafios, porque mexem precisamente com convocar as pessoas, os setores, para serem parte da solução e serem atores também
há atores nessas, assim como as comunidades energéticas, que eu acho que é uma solução interessantíssima, que em vários países já existe e que nós em Portugal estamos ainda muito pouco empenhados e muito pouco, e há poucas pessoas que sabem o que são comunidades energéticas. A população devia estar muito mais, lá está outra vez, o empoderamento e a consciencialização destas coisas é importantíssima e tudo passa também por aí, e Portugal é um país que a esse nível tem muito déficit de literacia e de cidadania e de participação. Dito isto, só queria dizer que o Cídio que está no Brasil e que nos está a ouvir, que está aqui, pôs-nos aqui uma coisa no chat e diz assim: no Brasil a biomassa derivada da cana-de-açúcar representa 15,4%, dos quais 59% é bagaço e irá ser queimado para gerar energia elétrica, e 36,3% forma energia na forma de etanol. Pronto, está aqui dito, é para que saibam. E André, eu dou a si agora a incumbência de dizer o que quiser, como sinto-se, agradeço desde já ao João e a todos que nos acompanharam, e para fechar Bem, esta eu acho que a sessão, forma que é que muito longa. o que melhor resume esta sessão foi aquilo que o João disse a dado ponto, que é que as conversas são como as cerejas, e portanto, eu acho que nós começámos num tema que eu acho importantíssimo, o tema da biomassa, mas de facto ele liga-se a muita coisa, e quando começamos a falar deste tema ele desdobra-se em muitas outras opções, e eu acho que saíram daqui, inclusive, algumas ideias e alguns temas que vamos certamente abordar nas próximas sessões. Acho que a eficiência energética é claramente um tema, o tema do autoconsumo e das comunidades de energia. Claramente, eu aí, Paula, tenho uma visão ligeiramente diferente da sua, mas vamos guardar isso para uma próxima sessão. Acho que Portugal até é dos países mais avançados na Europa do ponto de vista de legislação, de comunidades de energia, de número de comunidades de energia e de potência instalada, de acordo que há muito espaço para os telhados serem ocupados, e, sobretudo, como é que ligamos o autoconsumo e o resto da geração com o tema do armazenamento, que é um tema que claramente ainda está em atraso e que precisa Tá. de desenvolvimento. Pouco maduro. É muito pouco maduro. Acho que o tema das baterias é fundamental, até para endereçar um tema que já foi aqui começar a falar, que é o facto de as curvas de preços de energia não permitem tirar uma rentabilidade de quem quer vender a produção de energia à rede. É algo que o armazenamento pode ajudar a colmatar os custos em particular do lítio, não dizendo que o lítio é a melhor solução, mas é certamente a mais barata, e que tem vindo a decrescer muito em custo, e portanto as baterias estão a tornar-se cada vez rapidamente mais rentáveis e portanto vão permitir também que as comunidades de energia e outro tipo de geração possa ser massificada, mas, portanto, isto para dizer que, de facto, saíram alguns temas que eu acho que são interessantes vir a debater no futuro, mas agradecer ao João, porque eu acho que a explicação foi interessante do ponto de vista de contexto, importante do ponto de vista de espírito crítico e de perceber como é que devemos olhar para este tema, e portanto agradecer-lhe. Não sei se tem ainda algum último ponto. Sim, queria só fazer um último comentário e agradecer o convite para já. Foi uma conversa muito interessante. As conversas mais interessantes é com pessoas que estão interessadas em debater os assuntos, não é? E também aprendi aqui algumas coisas hoje. E era dizer que há duas ferramentas que são essenciais. Uma, a Paula já disse, que é a literacia energética e ambiental, que é essencial. Toda a gente hoje aprende na ecologia na escola e tal, e sabe o que é um ecossistema e tal, mas não sabem aplicar isso à sua própria vida, não é? E, portanto, essa é uma dimensão, naturalmente. A outra, que falámos aqui hoje, só assim lateralmente, que é a questão dos sistemas de incentivos. Em particular, um tipo de incentivos que eu sou um grande defensor, que são os benefícios fiscais, ou os incentivos fiscais, positivos e negativos, que é uma ferramenta que tem sido usada só para arrecadar dinheiro para o Tesouro da República, e não como medida de política a sério. E, portanto, muitas destas disfunções do ponto de vista de política ou do ponto de vista das más práticas que existem, se houver incentivos bem desenhados, conseguem-se resolver. E, portanto, há muitas coisas que nós ainda não sabemos
a questão vamos dizer, repovoamento do interior é uma questão extremamente espinhosa. E não é um problema apenas de política florestal ou de energia, como é evidente. É um problema de conceito de desenvolvimento do país, de coesão territorial, é muito mais complicado. Mas algumas das coisas, aquelas que têm a ver com a eficiência energética, com a produção descentralizada, com o uso da biomassa para umas coisas e não para outras, ou preferencialmente para umas coisas e para outras, com mecanismos de incentivo económico bem desenhados, há muitas coisas que se conseguem promover, porque eu acho que tem mesmo de ser uma combinação de incentivos financeiros e de educação. Aquilo, na minha experiência, funciona melhor é quando as pessoas simultaneamente acham que estão a fazer a coisa certa e ou têm lucro ou pelo menos não têm prejuízo São ao fazer essa coisa recompensadas por certa. isso, Não é? são motivadas Portanto, também por isso. as boas práticas em larga escala devem ser beneficiadas Claro, economicamente, nomeadamente o claro, setor empresarial. claro. E atrás do setor empresarial, quando há boas práticas, vem o setor público e vem os privados, vêm as famílias. E, É portanto, isso mesmo. eu acho que tem que haver esta dupla preocupação de uma transparência e de educação e de mecanismos económicos, em particular fiscais, que apontem claramente em determinadas direções, a dizer isto é para fazer, isto não se pode, e aqui há no meio várias coisas que temos de ver como é que é ou com que limites é que tem. Eu acho que é. Enfim, e pronto, fico por aqui. Muito obrigado pelo convite e por esta Obrigada a conversa. nós. Obrigado, nós. Foi muito, muito interessante. Eu aprendi imenso. Muito Abraço bem, a todos. Boa vamos então noite. fechar a Obrigada. gravação. Boa noite. Agradecemos ao João Janás por ter participado neste debate, ter sido o orador de referência, ao André Gonçalves e à Paula Policarpo pela condução e pela coordenação deste grupo de trabalho. A próxima sessão deste grupo de trabalho será em março, depois divulgaremos o dia e o tema, sendo que o próximo debate da PASC será já na próxima segunda-feira, dia 23 de fevereiro. Vamos falar sobre Cabo Verde, no grupo de trabalho das Opiniões Internacionais, e teremos connosco a Dulcineia Souza, que é presidente da Associação Cabo-Verdiana, uma associação que ingressou na PASC há poucos meses. E onde Obrigado, se então. come uma ótima cachupa. É verdade.